Voltando ao grande tema da carta aos Romanos que temos estudado, vamos iniciar no capítulo 1. Já vimos a introdução sobre a carta. Agora o capítulo 1 eu chamei de o Evangelho da Salvação, que é o grande tema da carta aos Romanos. Muita gente tropeça na carta porque se confundem com os capítulos, especialmente entre o 6 e o 11. Os capítulos iniciais, de 1 até 11, são doutrinários, e os capítulos 12 e 16 são uma aplicação dessa doutrina. E Paulo faz isso de modo magistral, porque comportamento é diretamente proporcional ao que nós cremos, o comportamento que temos. Então, a doutrina leva ao comportamento, ou o seu comportamento é determinado por aquilo que você crê. Mas o corpo da carta, como é um resumo assim? O capítulo 1 ele trata do Evangelho da Salvação. E até o capítulo 4 ele vai desenvolver esse Evangelho falando especialmente sobre a justificação sobre a fé, ou pela fé. Ou seja, o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, leva à justiça de Deus e não à justiça do homem. E isso sempre vai ser de fé em fé. No capítulo 4, ele vai falar sobre homens da fé, ou seja, Abraão, Davi. A fé sempre foi um modo pelo qual Deus salva o homem. Então, sendo justificados pela fé, assim aconteceu com os heróis da fé, com Noé, Enoque, Abel, Moisés, Abraão e Davi, que ele fala mais especificamente no capítulo 4. Então, dos 5 ao 8, Paulo vai mostrar que a salvação é algo seguro e garantido. No capítulo 5, ele fala que o fruto dessa salvação é a glorificação, o alvo final da salvação é a glorificação, porque a salvação começa no espírito, passa pela alma e chega ao corpo. No espírito, justificação, na alma, santificação e no corpo, glorificação. Então ele vai falar disso no capítulo 5, no início, e até o final do capítulo ele vai falar sobre a nossa união com Cristo. Antes a gente estava unido, ligado a nosso pai Adão, agora como novas criaturas estamos unidos a Cristo. Os capítulos 6 e 7 são como um parênteses, que ele vai responder a questões e dúvidas, questões sobre a graça, porque quando ele fala da graça, algo tão lindo e maravilhoso, alguns podiam pensar que ele estava dando licença para pecar. Mas a graça não é licença para pecar, ele vai mostrar isso brilhantemente no capítulo 6. E no capítulo 7 ele vai refutar os legalistas que diziam que a lei é um modo de salvação. E ele vai mostrar que não é bem isso, que a lei teve o seu papel é maravilhoso, mas ela não pode justificar e nem salvar o homem. O capítulo 8 ele começa de um modo magistral: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte era a própria lei de Deus, porque o homem impossível obedecer toda a lei de Deus, então ele estava condenado à morte. E do capítulo 8 até o final entra a pessoa do Espírito Santo nos santificando, nos adotando como filhos, nos dando segurança, e chega no clímax no final do capítulo 8, falando e descrevendo toda essa obra gloriosa do Espírito
pelo qual ele nos amou, nos conheceu antes da eternidade, nos predestinou para ser conforme o Filho de Deus, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Tudo isso obra de Deus. No capítulo 9 e 11, ele vai falar sobre que Deus escolheu um povo, né, na antiguidade, desde a antiguidade, e chamou esse povo de Israel, né, e aquele que prevalece com Deus, como aconteceu com Jacó, quando teve seu nome mudado lá no Val de Jaboque. E ele vai então falar de Israel, dos planos de Deus para Israel, da plenitude dos gentios e da salvação de Israel nos últimos dias. E ele termina o capítulo de modo lindo, naquela doxologia, que é um cântico de louvor, dizendo: ó profundidade das riquezas, né, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E aí, esse é um resumo da carta, e do 12 ao 16, ele vai aplicar essa doutrina que ele falou, porque a nossa teologia vai determinar o nosso comportamento. Ele vai falar de consciência, de coisas, e vai mostrar todo o seu coração amoroso no final, ao despedir dos irmãos. Então, assim começa a carta, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo é um servo, né? A palavra que ele usa é doulos, é escravo. Né? Os seus sofrimentos mostram que Paulo se tornou esse servo, né? Em 2 Coríntios ele descreve todo sofrimento que ele passou, né? Foi apedrejado, foi humilhado, naufragou, foi perseguido, foi açoitado, né? Paulo era um homem erudito, um profundo conhecedor das Escrituras do Velho Testamento. Aliás, toda vez que o Novo Testamento fala Escritura, se refere ao Velho Testamento. Então, os judeus estavam acusando Paulo de pregar algo que não era de Deus. E Paulo faz uma coisa tremenda, ele faz uma conciliação nessa carta brilhante entre o Velho e o Novo Testamento, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Paulo é servo de Jesus Cristo, então o tema de Paulo, o centro da mensagem de Paulo sempre vai ser Jesus Cristo. Ele sempre apresenta Jesus em primeiro lugar. Ele é Jesus Cristo, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. São os títulos que Paulo usa para Jesus. Paulo foi feito cativo por Jesus, foi comprado por ele, no mercado de escravos, redimido, como também Pedro fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Assim como Pedro, Paulo também foi regenerado. Paulo, além disso, ele foi chamado para ser apóstolo. Ele viu Jesus apareceu a ele depois da ressurreição e ele foi comissionado. Um apóstolo é um enviado, é um mensageiro, é alguém enviado com uma missão, é alguém que recebe e é delegada a autoridade para colocar fundamentos sobre a igreja, e esse fundamento se refere a anunciar o Evangelho de Deus. E isso Paulo fez de modo determinado em toda a sua vida. Paulo teve as marcas do apostolado, sinais, milagres, tremendas coisas na vida dele. Os apóstolos e aqueles que andaram com Paulo, como Marcos, Lucas, eles estabeleceram junto com Paulo
a palavra de Deus, ou seja, escreveram, como Paulo diz em Gálatas também, com autoridade, porque ele recebeu revelação de Jesus Cristo, né? E eles, os apóstolos, foram testemunhas da ressurreição. E Paulo também foi uma testemunha, ainda que tardia. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, né? Ele foi separado, ele diz, desde o ventre da mãe, né? Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, provavelmente porque, primeiro, ele viveu entre os gentios, ele os entendia muito bem, e Deus tem a habilidade de usar gente simples como pescadores, como Pedro, João, Tiago e a maioria dos apóstolos, e gente brilhante como Paulo, ou como Moisés, ou como Daniel, ou como Lucas, né, que eram homens de mentes brilhantes, né, e Deus, ele dá dons naturais aos homens para a sua glória, e o Espírito Santo usa essas pessoas. Paulo foi então chamado e também ele foi separado, né? Separado para o Evangelho. Ele ouviu a voz do Senhor no caminho de Damasco e depois ele ouviu o restante dos detalhes do chamado dele através do nosso irmão Ananias, que impôs a mão sobre ele e ele passou a ver, porque ele ficou cego no encontro com Jesus. Então ele foi chamado e separado. Chamado para quê? Né? Chamado para o Evangelho de Deus. Separado para como? O que é ser separado? É ser colocado à parte para a obra que Deus chama por sua graça. Deus te conhece e te separa para a obra dele. Ou seja, é Deus quem decide qual é o meu ministério e o seu ministério. Ele foi chamado e separado, então chamado e separado de novo para o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, as boas notícias de Deus acerca de Jesus Cristo. Aliás, falar do Evangelho devia ser algo que nos emocionasse até a profundidade do nosso ser, né? A lei de Deus lá revelada na velha aliança tinha uma certa graça, mas não era o Evangelho. A lei podia perdoar através dos sacrifícios, mas ela não podia trazer redenção, ela não podia trazer justificação e ela não podia trazer expiação dos pecados. Ela só podia anunciar o que viria. A boa nova, portanto, do Evangelho é que Deus fez tudo, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o Evangelho revelou e trouxe à luz a justiça de Deus para nos justificar diante dele, porque todos pecaram e carecem da justificação, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E quando Jesus foi anunciado o seu nascimento, os anjos louvaram a Deus, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Não os homens de boa vontade, mas os homens, ou a boa vontade de Deus para com os homens. É por isso que os anjos o louvaram a Deus. O Evangelho, então, é Deus tendo boa vontade para comigo e para com você. O Evangelho é a melhor notícia que eu e você podemos receber de Deus, né? O Evangelho devia nos empolgar, nos levar a um júbilo, né? Porque no Evangelho a gente entende a nossa pecaminosidade e entendemos que Jesus fez algo por nós na cruz que nós não podíamos fazer. E aí Paulo fala desse Evangelho de Deus, desse Evangelho do reino, desse Evangelho eterno, desse Evangelho da salvação. Aliás, o Evangelho, Paulo é o campeão do Evangelho. Então, até aqui nesse vídeo, né, que o Senhor te revele os segredos do Evangelho dele e que você seja cheio da graça do nosso Pai. Dá um like aí,
comente. Se você quer estudar melhor a carta, pode usar isso à vontade na igreja, na sua igreja, em casa. Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, vamos conversar. O Senhor te abençoe. Um abraço.